Meu nome é Diogo, eu tenho 22 anos. É, Eu trabalho aqui nas Paz tem uns 3 anos já. Completando esse mês completa 3 anos, eu acho. É, eu entrei aqui trabalhando só com game design. No meio do caminho eu percebi que não era tanto minha praia assim, e aí eu fui para a área de 3D. E eu comecei a estudar sobre modelagem, environment, VFX e tudo mais. E aí hoje meio que eu tô um pouco afastado disso, assim, eu voltei pro game design na verdade, mas agora eu tô trabalhando com, eu não falei, mas isso foi no Fortnite, né, há 3 anos atrás, e aí mais ou menos há uns 3 meses atrás eu fui pro Minecraft, que na verdade é onde eu comecei a mexer, assim, com servidor, essas coisas, quando eu tinha cerca de 15 anos, mais ou menos, e é isso aí, a gente tô aí de Minecraft agora, aqui dentro da Surprise. E eu vou falar mais sobre ele depois, porque tem a ver com o assunto também, mas é isso. Boa. Prazer para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Dani, mas sou mais conhecido como Kiko, ou Kiko ZL e tal. Eu acho que vou falar um pouquinho mais antes de entrar na Surprise, até, para dar um contexto um pouco geral. Tenho 29 anos, comecei a mexer com programação ali nos 13, 14, então, tecnicamente, posso falar que quase metade da minha vida até hoje foi nesse meio de tecnologia, desenvolvimento, jogos como um todo em si. Cara, uma coisa que, tipo, sempre quando alguém novo entra na Surprise, eu acho que é legal aqui pra falar também, né? Tipo, tu não me enche o saco nisso. Mas sempre quando alguém novo na Surprise entra, a gente tem uma brincadeira que é falar um pouco de uma curiosidade sobre as pessoas e tal. E, tipo, o Luí acabou de me lembrar também que, tipo, é, eu, eu comecei com programação web. Tive um dos maiores sites de PlayStation 3 ali, pirata, do Brasil e da América Latina. Uma curiosidade legal aí é que sou processado pela Rockstar e Sony. Não vou entrar muito em detalhe, não recomendo pra ninguém mexer com pirataria hoje em dia aí, mas foi por conta de GTA. Era uma, era uma época bem diferente na internet e tal. Não é exatamente uma dica de carreira pra ninguém. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que depois de tudo isso foi que me aproximou a área de jogos em si como um todo, sabe? Tipo, comecei com programação na Unreal em 2015. Atuei bastante em alguns projetos freelance, alguns projetos autorais. Nunca lancei nada por mim mesmo, por sempre estar sozinho, mas acho que se eu puder citar alguns projetos que eu passei antes de entrar na Surprise aqui foi o Fobia, o Santinas Hotel, o jogo de terror brasileiro, e o PUBG, o sistema de tiro deles, o sistema de parkour na época do Alpha ainda, tá? Da época do Jim Hall lá, tudo e tal. Tô na Surprise em agosto agora, vai fazer 3 anos. Hoje atuo como... Entrei na Surprise atuando como programador, sistema, arquitetura, essas coisas, e desenvolvimento de jogos também, assim, no geral, com um pouco de game design, um pouquinho de tudo ali, sabe? E hoje eu também, que nem o Digolei, também tô um pouco distante em si do desenvolvimento de jogo, tipo, colocar a unha dentro e tal. Mas hoje eu tô olhando mais ainda Surprise para novos negócios, inteligência artificial, projetos para terceiros. Eu acho que isso é um pouquinho da minha carreira até aqui agora, pra gente poder começar o papo. Pode puxar aí, Diego Leite, que você falou que tinha que falar algumas coisas. Tá. Assim, acho que tanto eu quanto o Kiko chegamos nesse lance de marketing do jogo, assim, com o tempo aqui dentro da Surprise, no marketing orgânico, no caso. É, eu pelo menos vejo que a gente tem, aqui dentro a gente tem a oportunidade de poder não só atuar na área que a gente, entre aspas, é meio que especialista, né? Então, tipo, não é porque eu mexo na área de 3D que é só isso que eu tenho que fazer aqui dentro ou que eu posso fazer.
É, Então, desde sempre, assim, a gente tava tentando estar alerta a como que a gente, por exemplo, ia fazer o mapa meio que ser vendido, né? O mapa dentro do Fortnite. A gente chama de mapa, mas na verdade é o jogo que a gente lança dentro do Fortnite. E aí a gente foi acabando tendo acesso a, tipo, entender mais sobre o marketing do jogo, assim, o que que faz as pessoas clicarem numa thumbnail, como que a gente leva o jogo para as pessoas antes de ele lançar. é, E aí, desde lá de trás, assim, a gente meio que foi treinado, não sei, ou a gente usou dessa oportunidade também para passar a entender mais. O Lui, que está aqui também, mas acho que ele não pode falar, ele é uma pessoa que sempre incentivou e tentou trazer isso para as nossas discussões e a gente acabou conseguindo extrair muito disso. É, Assim, desde o Mine, né, eu jogava Minecraft muito antigamente, assim, não muito antigamente, jogava muito Minecraft. É, e o que sempre me motivou a jogar foi a galera que eu assistia no YouTube. E só que depois de muito tempo, só que eu percebi o quanto que era importante ter a criação de conteúdo ali dentro, para manter a galera engajada e querendo jogar o jogo todo dia ali. É, e aí hoje a gente acaba percebendo que tipo não tem como muito subir um jogo assim sem passar por essa etapa, né? E a gente percebeu que não precisa ser um youtuber grande fazendo a coisa, assim, tipo, vamos lançar um jogo, mas a gente tem que encontrar um cara muito grande para pagar ele e divulgar o nosso jogo. É, Acho que tem um caminho bem mais fácil, que é um pouco mais longo também, mas acaba sendo mais acessível, até porque você meio que não gasta, não tem que gastar dinheiro para fazer isso. Que é você mesmo criando o conteúdo do seu jogo. E não é, tipo, sendo o. Na verdade, tem acho que várias formas. Tanto você postando o seu trabalho final, então, tipo, fiz uma modelagem, no meu caso, né? Fiz uma modelagem de um, de um personagem e postei no Twitter, postei no Reddit e tudo mais. E aí, durante o próprio processo do jogo, isso já acaba sendo o marketing da coisa. Porque vai passando a atrair pessoas para acompanhar o conteúdo que você está postando ali, se for uma coisa que a galera tá gostando de, de ver, assim, no Twitter. É, E aí, Dando. Ah, pode desculpa. falar, pode falar. Não, eu só ia dar um complemento nisso daí, principalmente nesse quesito, onde o que acontece, só explicando um pouquinho para vocês. Hoje, na Surprise, e depois eu vou abranger isso para plataformas UGC também, o que acontece? Antigamente, a gente pode ver isso ainda em jogos da indústria normal, tá? Tipo, jogos AAA, jogos AA e tal. Onde o que acontece é o quê? Quem faz o marketing do game é a empresa. Em jogos UGC o caminho é bem diferente, tipo, principalmente dentro da Surprise, o que que a gente aprendeu que como criar a comunidade em si é o quê? Tipo, Digolei fez uma coisa legal ali no projeto 3D, um VFX, não é a Surprise que vai fazer um post para engajar o game que a gente está fazendo. Vai ser o próprio Digolei que vai no Twitter dele ali, vai criar o post, vai subir, vai trazer a comunidade, a galera começa a engajar, ele tá bem mais próximo do público no dia a dia. Ah, esse jogo vai ser do quê? Ah, vai ser disso, vai ser aquilo. E isso tá começando a expandir, isso nasceu dentro dessas plataformas GC, mas isso está começando a expandir para esses próprios devlog que vocês veem hoje em dia, querendo ou não, no YouTube, que são jogos indies, jogos de baixo investimento em si, feito muitas vezes por uma ou um pequeno grupo de pessoas, onde os próprios devs são seus próprios divulgadores. Então, os caras começam a postar desde o dia zero. Essa é uma coisa que eu estava até comentando com o Digolei, que, tipo, normalmente quando qualquer pessoa pensa em construir um game, quando a gente está falando de um jogo indie ou um jogo para o mercado tradicional, as pessoas começam a pensar no marketing de como que ele vai ser somente no
na fase final. Vamos supor, se um projeto é dividido por milestones, o projeto vai ser lá numa milestone 5, no último ano do projeto. Se o projeto leva 1, 2, 3 anos para ser desenvolvido, somente no último ano começa a se pensar em marketing. Hoje, como a gente está numa mudança grande, que é que não plataformas no GC, que são conteúdos criados pelo próprio usuário, estão alimentando muito mais rápido e tipo, isso cria um mercado que muda muito. Então, quando a gente pensa em fazer um game, quando a gente pensa em fazer um projeto, seja na UFN, seja no Roblox, seja no Xbox, que a gente pode falar daqui a pouco também, a gente está falando de projetos que têm um tempo de vida de produção curto e também muitas vezes um tempo de vida curto também, que isso não é ruim. Então, tipo, a gente começa a pensar no marketing dele desde o dia zero. Então, tipo, cara, como vai ser a thumbnail desse game? Vamos começar a postar o que a gente tá fazendo, a gente desenvolveu uma mecânica, vamos postar ali direto no Twitter já para começar a engajar em cima desse post, começar a divulgar, vamos postar o que o pessoal da arte fez de mapa. Então, tipo, a gente sempre tem essa cobrança em cima de quem trabalha na Surprise para eles mesmos estarem criando essa comunidade, porque a gente começou a entender que isso afeta muito mais fácil o usuário final do que se fosse o perfil da Surprise postando. E, tipo, isso cria uma coisa orgânica que um post elaborado, que um post bem pensado, feito por uma equipe de marketing, com post patrocinado, isso, aquilo, não conseguiria entregar, que é, tipo, criar essa proximidade com as pessoas, que acho que encaixa muito em um deve escutar a sua comunidade. Então, tipo, várias vezes em posts que a gente fez no Twitter, em alguns momentos, a galera dá a ideia do que a gente é para fazer. Cara, isso tá legal. E se o pet fizesse isso? E se quando você atira acontecesse aquilo? Então, só de você trazer essa proximidade um pouco maior para tipo escutar o que a galera tá falando, tipo, você pode abrir qualquer vídeo de YouTube por aí que tem esse sentimento desse marketing que tipo tá tendo bastante, e você vai ver que a galera interagindo nos comentários, ela se sente pertencimento, que ela está fazendo parte de construir aquilo. Então você começa a construir a comunidade pro seu game antes mesmo dele, entre aspas, sair do papel. Pode continuar, digo aí, desculpa. E o que ele falou aí é que acho que usar o Twitter, o Reddit, o Discord, assim, que eu acho que são as três redes sociais mais importantes, assim, para esse momento de divulgar o que está sendo feito, é, ela não precisa, você não precisa criar o conteúdo pensando em, tipo assim, tô fazendo um jogo aqui, né, para lançar, e aí depois, quando dá tempo, eu vou lá fazer um projeto do meu portfólio. Eu acho que dá pra meio que juntar as duas coisas. O próprio jogo que você tá fazendo, enquanto você vai ali postando conteúdo sobre ele, ele já é seu portfólio. E mesmo que seja uma coisa simples, se ele tiver um alcance grande na rede social, ele acho que às vezes ele vale mais até do que um projeto gigantesco que basicamente talvez não tenha tanto alcance assim, porque o alcance ele é difícil vir com um post que você faz. Acho que ele é uma construção que o primeiro às vezes vai pior e aí o segundo já vai um pouquinho melhor, já tem uma galera acompanhando e divulgando. A gente teve algumas vezes que o Kiko, na verdade, passou por isso, que ele tava postando as coisas no Reddit, no Twitter, e aí quando ele parou uns dias de postar, os caras foram na DM dele falando, tipo assim, cadê os posts? A gente quer continuar acompanhando você, só você fala sobre isso, não sei o quê. Não que também as coisas que o Kiko tava postando eram simples, mas foi uma construção que ele foi fazendo ao longo do tempo e criou uma base ali de pessoas que estavam acompanhando ele. E aí acaba que virando o portfólio do Kiko é o Twitter, não é tipo o GitHub dele, né? Da área de programação, no caso. É, e aí, tipo, Desculpa interromper, pode João. falar. Isso é um ponto importante que você levantou, cara, porque, tipo, eu já recebi muitas perguntas, principalmente de programadores, de como vender o seu trabalho, querendo ou não. Porque, tipo, a arte todo mundo vê em um game, uma música todo mundo escuta. Então, tipo, como você fala para alguém que você entende daquilo? Normalmente você pega, envia o seu GitHub ali, a galera tem que olhar seu código e tal.
E isso começa a gerar barreiras que, tipo, um produtor muitas vezes não sabe ler um código. Uma pessoa que tá ali querendo te contratar, que tem uma ideia, aquilo e tudo, tipo, ele não vai sentir que, tipo, nossa, olha como o código da pessoa é organizado, nossa, olha como essa pessoa separa bem em componentes isolados, o código dele é modular, tudo isso. Então, tipo, essa questão de você postar mecânicas isoladas que você faz, você ter um portfólio vivo, seja ela que nem o Digolei citou, Reddit, Discord, Twitter, que seja link simples que você pega e envia para uma pessoa junto ali com seu vasto conhecimento, com o currículo, isso abre margens muito mais, que sempre foi um defeito bem difícil de contratar programadores e saber se a pessoa sabe ou não fazer, a pessoa se vender, porque, tipo, ela depende do seu código e da sua palavra. Eu sei fazer isso. Hoje em dia, não. Como isso foi difundido muito mais, você ter um portfólio vivo, que nem o Digolei falou, que nem, tipo, hoje em dia o meu Twitter é o que eu sei fazer. Isso a gente pode até abordar, porque, tipo, os nossos maiores projetos que a gente teve na Surprise, que hoje em dia trouxe os maiores clientes que a gente tem também, foi em posts impulsionados pelo Twitter das próprias pessoas que estão aqui dentro, sendo eu, sendo o Digolei, sendo outras pessoas que não estão mais aqui hoje, mas, tipo, enquanto a gente fazia um game, a gente pode até afunilar para isso depois, ele chamava Guardians Evolutions, que eu acho que é um dos nossos queridinhos, a gente registrou tecnicamente do dia 0 até o dia 1, e, tipo, todos os posts que a gente chegou a ser reconhecido e entrar como post do Instagram da própria Epic Games, porque, tipo, eles estavam demonstrando que, tipo, olha o que as pessoas estão fazendo aqui dentro. Então, tipo, isso foi afunilando a comunidade para reconhecer o game que a gente estava fazendo, porque, tipo, além de bonito, também estruturado, a gente tinha esse marketing orgânico de próprias pessoas, nomes grandes, dando esses RTs e acompanhando. Então, tipo, hoje esses projetos são nossos portfólios vivos. Muitas vezes, quando clientes vêm conversar comigo, vêm conversar com o Digolei, vêm conversar com o próprio Lui também, a gente não tem algo pronto que a gente pega e envia para eles. A gente não tem um business plan. A gente junta um monte de link que a gente tem de perfil ali, de post que a gente fez, e ó, isso daí é o que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer o que você quiser no seu mapa. E isso vende o que é a Surprise, o que a gente faz no dia a dia. Então, tipo, a gente não tem um business plan fechado, a gente não tem um showcase da empresa, a gente pega esses links e envia para o cliente, nossa, legal, ó, vocês conseguem fazer isso? Nossa, foi vocês que fizeram isso? Não sabia que essa pessoa tá aí dentro. Então, tipo, isso é meio que o portfólio vivo nosso e abre margens para gente conseguir mais espaço dentro das plataformas do GC também. Pode continuar, Guilherme. Trazendo acho que um pouco mais para prática também, o exemplo acho que de sucesso aí que teve ano passado, com criação de conteúdo, que foi o cara do Megabon, que eu não sei se alguém conheceu esse jogo, o jogo chegou a jogar, mas desde o início o cara tava ali no Reddit, nos shorts do YouTube, no TikTok, tentando unir o conceito de vídeo viral e tal, que era um tipo vídeo curto, mostrando o assunto direto no início do vídeo. E o cara passou, tipo, acho que mais de um ano até, produzindo esses conteúdos que não mostrava tanto, tipo assim, como que o jogo vai ser, eu acho, mas ele tipo, o cara tinha mais de 5 milhões de visualizações em cada shot que ele postava. E aí, quando lançou o jogo, foi basicamente o jogo indie mais vendido do ano. Não que o cara tenha feito um trampo também simples, mas acho que foi totalmente alinhado com o quanto de conteúdo ele estava postando, assim. E também não era volume de conteúdo que ele postava. Eu acho que ele dava muito atenção para a própria comunidade que estava acompanhando desde o início, porque os próprios. Tipo, todo o vídeo dele era o cara. O cara fez o primeiro vídeo e daí a galera foi comentando. E aí os próximos vídeos era tipo alguém que pediu pra ele fazer alguma coisa no jogo e ele começa o vídeo fazendo aquilo. Então ele foi dando atenção pros comentários mais, tipo, que tinha mais like, mais interação do vídeo, do shorts ali, e fazia o próximo. E aí com isso ele foi construindo
é uma puta base de fã, assim, pra quando lançou a pré-venda, já deu pra ver que o jogo ia dar muito certo. Acho que deu pra ver que o jogo ia dar muito certo antes mesmo de lançar a pré-venda. A wishlist, na verdade, né? E E como. isso. Ah, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que talvez seja um exemplo meio difícil de começar fazendo também, porque o marketing do cara foi feito também em cima de que ele tava fazendo o jogo sozinho, mas não sei se era, porque tinha uma baita produção em cima dos vídeos. O jogo não é tão simples, mas onde eu quero chegar é que, tipo, não precisa também, acho que fazer coisas mirabolantes para dar view, assim, o post que você faz no Twitter, por exemplo. É realmente levar como um processo de construção. A gente não só acredita, como a gente percebeu na prática que funciona também. Assim, eu não posso só postar o resultado final do vídeo, eu posso postar a blocagem, amanhã o processo entre blocagem e tipo, comecei a modelar e por aí vai, e acho que todos esses vai dando certo assim. Também não é, acho que só postar tem todo o lance de uso de hashtag também. Quando eu comecei a fazer os posts no Twitter, eu ia de Discord em Discord divulgar o link para outros criadores de UFN. Esses caras, eles ajudavam, comentavam lá, dava RT, então acho que tem um pouco desse negócio meio de talvez puxar saco, não sei, tipo, tinha post que a gente até marcava os caras assim, e meio que o cara era quase que. Como a comunidade já era pequena na época, o cara meio que era obrigado, assim, não sei porque podia parecer meio chato você não dar atenção para aquilo. Mas essa cara de pau ajudou bastante eu a ganhar uns RTzinhos de uns caras famosos no Twitter. Mas fala aí, Kiko, o que você ia dizer? Não, eu só ia complementar, porque tipo, com esse surgimento de UGC, marketing orgânico, tudo que a gente vem falando aqui e tal, e só um adendo, tipo, a gente não é nenhum especialista, tá? A gente só tá tentando passar o que a gente sentiu no dia a dia enquanto a gente fazia as coisas. A gente cometeu muitos erros, a gente acertou bastante também, e tipo, aqui é muito mais um papo, né, de um especialista falando pra alguém, mas tipo, muito mais um papo de alguém que já galgou esse caminho em si. Então, tipo. Aí a gente entra nessa nova categoria de games que hoje estão famosos, que são o quê? Jogos pensados não para a galera criar conteúdo em si, mas um jogo em si é o conteúdo para a galera gravar, que são esses friendslops, que eu não sei se vocês conhecem o termo, mas são esses jogos que são leves, scopes caóticos, que tipo, o jogo em si é o conteúdo. Então, tipo, o youtuber que vai gravar ou o streamer que vai jogar ele não precisa pensar em o que que ele vai fazer para segurar quem está assistindo no vídeo. O jogo em si já é divertido, já tem uma mecânica, e isso entra jogos tipo Lethal Company, Repo, Peak, o Content Warning, que para mim foi um dos jogos mais da hora que eu já vi na minha vida, que você é realmente um youtuber caçando criaturas lá dentro, você precisa postar o vídeo, então, tipo, a galera já tinha uma câmera na mão, eles conseguiriam mudar para facecam ali, fazer vlog dentro do jogo enquanto fugia do monstro. Então, tipo, esses jogos, se você percebe, já são um segundo nicho que nasce desse marketing orgânico, que é onde a pessoa que está gravando não precisa pensar que ela precisa criar o conteúdo em cima daquilo. Ela só precisa jogar, se divertir e o conteúdo já está inserido no game que vai fazer com quem assista aquilo se prenda de uma forma que ele consiga transparecer e criar o próprio conteúdo em cima daquilo. Então, tipo, jogos de roleplay também são isso, querendo ou não, as pessoas criam vidas, criam vínculos, criam criam comunidades lá dentro. Então, tipo, esses novos estilos de game também são um bom caminho a se seguir, principalmente quando a gente fala de fora da UGC. Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, tipo, teve um criador do Roblox, de goleiro, não lembro quem era, mas tipo, ele saiu do Roblox pra criar esse tipo de game. Você lembra quem que é? É o do Little Company, né? O do Lethal Não sei o Company, ele nome. mesmo. Eu não lembro o nome dele, mas, tipo, isso é um exemplo que, tipo, o cara criou uma comunidade dentro do Roblox
essa comunidade começou a acompanhar o desenvolvimento que ele estava fazendo no game, ele pegou e lançou o game, transportou a ideia que ele queria fazer no Roblox, ele levou para Steam. Esses outro ponto grande desses slop games são tipo, eles são jogos curtos, estamos falando de jogos ali de 6 a no máximo 1 ano. Tipo, é um ponto de segurança bem grande para indies devs, porque passar 3 4 anos desenvolvendo um jogo não é para qualquer pessoa, gente. Conseguir investimento no Brasil ou até lá fora é bem difícil. Então, são outro nicho de games que dá para ser explorado muito bem. E o conteúdo que você gera e quando você desenvolve ele já vai ser o seu próprio marketing sem investimento, sem contratar uma galera pesada de marketing, tem que contratar YouTubers. Então, tipo, só da galera jogar, vai ser divertido, vai disseminar sozinho esse tipo de game. Acho que você também tá mostrando pro mundo, assim, o jogo aos poucos, ainda mais num mundo que a galera passa, sei lá, um ano desenvolvendo um jogo. Eu não sei muito como que é isso, porque a gente nunca passou tanto tempo assim desenvolvendo alguma coisa aqui dentro da Surprise. Mas eu sinto que, tipo, a pessoa ficar um ano desenvolvendo o negócio, ela pode, sem estar mostrando pra ninguém, assim, que vai consumir o jogo, vai criando um certo sentimento de, tipo assim, será que alguém vai jogar isso aqui? Tipo, você tá meio que dando um tiro no escuro o tempo inteiro durante um ano. E eu acredito que deve ser um pouco difícil também se manter engajado fazendo o jogo, assim, porque já é, em muitos casos, tipo, a pessoa tá usando o tempo livre dela para fazer o jogo. E aí você se manter um ano tentando fazer aquilo ali, sem saber se o povo vai gostar, acredito que é realmente muito difícil e assim acaba morrendo muitos projetos no meio do caminho, assim. É, E aí, tipo, a criação de conteúdo sobre o jogo que você tá fazendo, ela acaba ajudando muito nisso, porque você vai pegando feedback da comunidade e construindo o jogo em cima deles. E o feedback não é necessariamente também um comentário, tipo, faz isso que eu gostei muito, ou muda tal coisinha que você fez no jogo. Eu acho que é só o quanto o post viralizou também na rede que você postou. Claro que não é só isso, eu acho que influencia também no número de quantas views pegou, quantos likes teve, como o post tá também. Eu acho que não é só postar e ver, agora ninguém deu like e o jogo tá ruim. Tipo, acho que também tem em algum nível uma estratégia por trás do que vai ser postado, que é tipo, sei lá, uma coisa curta que é muito direto ao ponto, assim, tipo, não fazer acho que um vídeo de 2 minutos para mostrar o sistema, tipo, alguma coisa bem direto ao ponto, assim, pra galera que tá rolando na timeline entender logo de cara, assim, que é o vídeo ali, sabe? Não precisa assistir um tempão. É, E aí eu acho que também não tem só essa forma de captar a gente pro jogo. No, Dando um contexto agora sobre o Minecraft, que é onde eu tô hoje, a gente tem um servidor, né? E o servidor basicamente é um jogo dentro do próprio Minecraft. Só que a gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que cuidar da máquina, temos, é basicamente fazer um jogo dentro do Minecraft. Então, cuidamos da máquina, do suporte pro jogador, dos pagamentos, né, todas as transações que tem, método de pagamento na loja, o site, é tudo. É realmente fazer um jogo do zero. E lá, a gente não postou nada assim em Twitter, em YouTube, no início, assim, para começar o jogo. Mas eu já era da comunidade que a gente está atuando agora, e a gente começou a ir atrás do pessoal que poderia jogar no servidor. Então,
o modo de jogo chama Factions. E aí são vários grupos, assim. Não sei se alguém conhece Rust, jogo. E, e aí são várias facções que chamam os grupos, né? Que tem líderes. E aí a gente percebeu que os líderes são, tipo, pessoas de influência dentro da comunidade, assim, que, tipo, onde essas pessoas vão jogar, onde essas pessoas estão jogando é onde a comunidade está jogando. E aí fomos falar com cada um. Literalmente, tipo, a gente mandava mensagem, entrava em call, explicava como que ia ser o projeto, pedia sugestão, abria a tela, mostrava como que tá como que tava o jogo em tal estágio da época. E a gente foi, tipo, construindo literalmente junto com a galera, assim. Nada foi, tipo... A gente ficou 3 meses desenvolvendo. E nos 3 meses tava todo mundo sabendo como que tava o servidor. Nada era segredo quando a gente lançou oficialmente, assim. E aí a gente foi fazendo teste aberto. E aí depois do teste a gente marcava uma call, tipo, galera... vamos fazer uma call lá, a gente tem um Discord, né? E aí marcava uma call tipo 7 horas da noite no final de semana normalmente, que é quando a galera tá mais livre, e aí aparecia a gente. Aí na primeira vez bateu umas 30 e poucas pessoas. Na segunda vez umas 50. Agora quando a gente marca as call, que tá com o jogo aberto, tem tipo 200 pessoas na call pra gente falar sobre tal coisa que tá acontecendo no jogo. E é tipo, normalmente é a galera reclamando pra gente arrumar alguma coisa e tal. Mas é isso, tipo, os caras não, né? A comunidade tá, tipo, sempre sendo escutada e isso faz eles se manterem engajados porque, tipo, eles sabem que se eles reclamarem e se eles têm esse acesso a poder mudar o jogo que eles estão jogando, porque no final é eles que entendem, porque eles passam o dia inteiro jogando aquilo, eles podem ali entrar em contato com a gente, sabendo que vai ter, tipo, rolar uma discussão sobre o assunto e a gente pode mudar ou não, chegar junto numa resposta pro problema que tem dentro do jogo. E aí, o servidor, tipo, roda mais ou menos umas 400 pessoas simultâneas no máximo, assim. E pode parecer um valor meio baixo quando a gente olha, tipo, para um jogo da Steam, por exemplo. Mas dentro do Minecraft, do Roblox, do Fortnite, que é onde a gente atua hoje, é um número, assim, bem considerável, assim, que já dá pra ganhar um dinheiro legal com esse número de pessoas jogando no mapa, seja em qualquer um desses 3 jogos. É, mas também tem. Não é simples cuidar de uma comunidade assim. Tipo, acho que hoje em dia a gente passa mais tempo falando com o pessoal do que realmente desenvolvendo alguma coisa, porque a gente entendeu que é muito importante para esse modo de jogo em específico ter esse contato com todo mundo. É, Isso que o Digolei trouxe também, querendo ou não, tipo, o fato de você estar próximo da sua comunidade, o fato de você estar ali escutando, eles sentirem que estão sendo escutados, é uma das coisas que se vocês acompanharem em qualquer rede social, vão ver que a galera sempre reclama de empresas grandes. É essa sensação de quando, tipo, se o cara dá uma ideia e você implementa a ideia dele, porque teve um conjunto de necessidades para aquela ideia, aquela pessoa vai sentir que pertencida, que ela faz parte do projeto. Então, a chance dela te abandonar em qualquer momento é quase nula. Então, tipo, trazer esse vínculo próximo que você tem entre o desenvolvedor e o jogador que está jogando o game, cara, é muito incrível. Então, tipo, um dos casos que a gente tem aqui dentro também era um Juninho. Ele era criador de conteúdo para Fortnite. Ele usava uma skin de ET que, tipo, ele tem uma comunidade, já tinha uma comunidade estabelecida no TikTok em si, e ele fez um desenvolvimento de mapa com a Surprise. O Dilei pode falar um pouquinho mais disso depois, porque foi um pouco antes de eu entrar da Surprise. Mas uma coisa que eu achava incrível era, toda vez que o Juninho entrava no mapa,
o servidor parava, todo mundo seguia ele para onde ele ia, porque ele entrava com o nome dele, com a skin dele, o reconhecimento que ele tinha. Então, tipo, tava todo mundo sempre querendo interagir com ele, sempre oferecendo coisas para ele. Então, no momento que você dá essa atenção para a comunidade, no momento que ele sente que você escutou ele, você capturou aquele cara suficiente que não importa se você fizer mais outros 3 games, possivelmente ele vai jogar os seus outros 3 games. Então, tipo, ter esse senso de ter esse senso de pertencimento junto com o desenvolvedor, estando próximo da comunidade, faz você criar uma comunidade que não está atrelada somente ao seu jogo, está atrelada a você como desenvolvedor. É um exemplo que o Digolei trouxe um pouco mais tarde, que, tipo, muitas das pessoas que estavam no Factions estão lá por conta dos desenvolvedores. Natan, eles conhecem. Digolei tem um reconhecimento também. Dias, Léo, são pessoas que, tipo, tem esse conhecimento e cada desenvolvedor trouxe a sua comunidade e criou essa comunidade grande que virou o Factions hoje em dia. É, não sei se tem. A gente também criou uma parada dentro do Factions que eu acho que tem muito a ver com o marketing orgânico. Não sei se tão orgânico, na verdade, porque tá existindo um incentivo por trás. Mas a gente percebeu que, né, já tinha percebido que a criação de conteúdo acabava sendo muito importante para qualquer coisa, assim, não só dentro de jogo, mas qualquer produto. E aí a gente criou um programa de criadores para incentivar as pessoas a criar conteúdo dentro do Factions, por exemplo. Então, todo mundo recebe um código, todo mundo do programa, né, recebe um código criador, que nem da Epic, assim, por exemplo, e, e eles divulgam no vídeo deles e tal. Então, tipo, tem uma galera que levava, ainda leva como hobby, assim, ir- gravar vídeos pro YouTube, pro TikTok, fazer live na Twitch. E só que a gente tá meio que dando uma esperança também pro pessoal, tipo, que dá talvez pra eles passarem a viver de gravar vídeo pra internet e jogando o jogo que eles gostam. E. Acho que é isso. O Kiko que tá desenvolvendo mais também da plataforma pode falar mais. Cara, dando contexto, tipo, isso até é uma história legal, né? Digo Lei, o Digolê chegou pra mim, acho que um dia, eu não lembro, acho que era umas 9 e pouco da noite, e falou, cara, tô com uma ideia, e se a gente levasse o sistema de criadores que a Epic tem pra dentro do Minecraft? Eu falei, nossa, legal, vamos sentar, vamos ver a ideia. No outro dia ele chegou, olha, já tenho uns 15, 20 pessoas aqui. Tá pronta? Com quanto tempo a gente entrega? Eu falei, calma lá, como assim? O bagulho nem saiu do papel ainda. Aí foi aquela correria, tipo, a gente sentou, conversou, deu uma alinhada. Hoje em dia a plataforma, querendo ou não, tipo, ela trouxe quase 48% do tudo do movimento financeiro que o Factions teve. E em resultado, os vídeos orgânicos que essa galera de criadores criaram atingiram em torno de 175 a quase 200 mil views. E, tipo, foi mais de 26 criadores hoje que já tem, que gravam esses conteúdos do Factions. E, tipo, tudo de forma orgânica, onde a gente não teve entre si disponibilizar caixa e pagar eles, ou fazer uma contratação, simplesmente com essa forma onde cada um ganha um código entre aspas de apoiador, ele coloca esse código de apoiador, a comunidade dele, quando joga o game e quer comprar alguma coisa, usa esse código e parte dessa receita gerada pelo código dele vai para o criador que gravou aquele vídeo. É um sistema bem simples, bem legal, executado. A gente ainda está fazendo, então, tipo, 90% dos criadores lá, eu lembro que eu tinha gerado umas imagens de ideia pro Digolei do GPT de como seria, tipo, cara, eu pensei, e se for assim, e se a tela for assim, usando o GPT Image. Aí no outro dia eles também veem, cara, tá aqui, a lista aqui, a gente precisa subir, vamos, como que a gente faz, como que a gente faz esse motor funcionar, porque eu já mandei as imagens pros caras, os caras gostaram da ideia, e, tipo, a gente construiu a plataforma enquanto o sistema já estava rodando. Então, tipo, a gente não construiu o site primeiro, a gente construiu a dashboard, a gente não construiu
o que precisava, uma função financeira. Não, a gente construiu um motor para adicionar os caras e linkar as APIs com o Minecraft. Então, tipo, a gente começou construindo tudo de dentro para fora, porque isso é um exemplo bom até de se dar que quando a gente está falando principalmente de plataformas UGC, de plataformas criadas para o usuário, as coisas acontecem no 220 total. Tipo, jogos sobem rápido, jogos morrem rápido. Então, tipo, o conceito de um game tem que ser bem pensado para o quê? Quando você vai fazer um game, principalmente falando fora da UFN, você primeiro faz o escopo, faz um GDD, talvez de 90, 80, 70 páginas ali, você destrincha todo o game que você quer, passa pelo aquele MVP, vê se a ideia é legal, depois faz um pré-alpha ali para você sentir, e depois sim, tecnicamente, você joga tudo aquilo fora e fala, tá, validei minha ideia, agora eu vou produzir. No Fortnite, no Roblox, no Minecraft, muitas vezes o que sai em primeira versão é o seu próprio MVP ali. Então, tipo, você fez o MVP, validou a ideia, legal, vou publicar ele amanhã e você começa a construir enquanto os jogadores estão lá dentro. Então, a comunidade começa a vir pro seu Discord, você começa a escutar, começa a ver, começa a fazer o balanceamento do game, inserir mecânicas que eles pedem. Então, tipo, isso é uma coisa que ao mesmo tempo é legal, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque você constrói junto com as pessoas que estão ali jogando o seu game. Você não vai construir, entregar um V1 pronto e depois vai colocar ele na rua, entendeu? Então, tipo, essa é uma visão que mudou muito minha cabeça. Tipo, eu até brinco bastante com o Lui que eu entrei aqui de uma forma que eu vinha de um mercado tradicional, tanto em relação em games quanto outros trabalhos que eu tinha. Eu tinha que ter tudo no papel, eu usava, sei lá, Monday, outros softwares, eu queria ter tudo executado e tudo no papel antes mesmo de começar a produzir qualquer coisa. Já que não, a gente às vezes começa a produzir a ideia, depois a gente coloca no papel, depois já coloca pra rua, e essa plataforma do Surprise Creators é um belo exemplo disso que o Digolei trouxe. É. E tipo assim, teve gente que achou muito da hora que ia ter uma plataforma e tal. E quando eu falei que a primeira vez que a galera, que nem o Kiko falou, nem existia ela ainda, não tinha nada, assim, realmente uma imagem gerada ali com um escopo do que seria o site. E aí, nas primeiras aulas que eu tive, com cada criador de conteúdo que se interessou, os caras começaram a falar, tipo, pô, mas eu vou ter que logar com o meu canal aí, não vão hackear, vocês não vão pegar meu canal, não sei o quê. E ainda bem que eu fui atrás de conversar com cada um assim, porque, tipo, senão a gente poderia ter passado, sei lá, 2 meses antes construindo um puta site os caras poder acompanhar cada venda que tá tendo, dica de como usar melhor o código na hora do vídeo, né? Tipo, eu tava usando o código de criador da Supercell como referência para construir isso. E lá eles têm uma plataforma de curso para os caras entender mais sobre retenção de vídeo, thumbnail, tudo mais. E na hora que eu vi, eu falei, pô, vamos tentar fazer algo assim, logo de cara. Mas ainda bem que a gente foi conversar com o pessoal, porque eles queriam uma coisa muito simples, assim. Eles queriam, né, tem o bot de Discord, não sei se vocês manjam como é, mas você pode dar comando e o bot faz umas coisas para você. E todo mundo falou assim, faz um bot que a gente executa um comando e a gente vê quantas vendas o código teve. É isso que a gente quer. E isso só foi possível porque existiu esse contato direto com as pessoas. A gente não passou 2 meses que eu estava falando antes, meio que com um tiro no escuro, para quando chegar na hora não ser o que a galera não queria, né? Então, é isso. Eu acho que trazendo de novo a importância de mostrar o que você está sendo feito para não cair numa certa frustração também, porque eu acho que passar tanto tempo fazendo uma coisa que na sua cabeça é algo gigantesco, que todo mundo vai achar insano na hora que vê, pode só ser tipo a gente no nosso mundinho ali, assim, sem olhar pro lado para ver o que tá acontecendo ao nosso redor e às vezes até acabar desistindo de trabalhar com isso porque não faz sentido mais, né? Tipo, passou muito tempo, não é isso que. Acho que tem gente que começa a se sabotar mesmo, assim, achando que não é aquilo, mas às vezes é só como.
como você. Como você tratou mesmo, assim, como que você mostrou pra todo mundo, né? No caso, às vezes as pessoas nem mostram. Acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. A gente falou pra caramba. A gente falou bem rápido, não sei se alguém quer levantar alguma questão assim. Pode falar, Caio. Acho que a gente consegue responder algumas coisas. Tem gente na call aí que manja também. É porque eu trabalho como artista 2D, né? Então esse é mais o meu negócio, assim. Por isso que eu fico meio quieto, porque eu tô aprendendo muita coisa desse universo que vocês estão me apresentando, né? Aí, pra mim, as dúvidas que ficam é, tipo, por exemplo, semana passada foi falado que normalmente não tem tanto investimento no marketing, assim, porque ele é um marketing que ocorre mais orgânico, mais natural, né? Só que do ambiente que eu trabalhei e trabalho, ele tem muita essa questão do 2D para o marketing, né? Você faz artes para divulgar, artes para postar em redes sociais, etc., tirando tipo skins e produtos de card game ou jogos tipo LoL. Aí eu queria entender como que entra o artista 2D dentro da Surprise, assim, se ele atua mais em questão de dentro dos jogos, com concept art, fazendo props, ou se ele também tem espaço para atuar nessa questão do marketing, já que é um negócio muito mais rápido e às vezes não dá tempo de produzir, assim, né? Cara, eu acho que tem espaço, assim, tanto para essa parte de marketing, mesmo. Acho que não. Não sei se é essa a ideia que a gente acabou passando, mas não tem. Não existe só essa forma que a gente tá falando de fazer o marketing do jogo, né? Tipo, de ser o produtor divulgando o processo o desenvolvedor divulgando o processo de desenvolvimento do jogo. Acho que também tem como seguir essa linha tradicional e tem estúdio que segue. De ter post em rede social, ter é, trailer e tudo mais. Só que não tem só essa área de arte 2D dentro da Surprise, por exemplo, dentro do Fortnite. Tem, tem a parte de UI também, que tem alguma relação com 2D em algum nível. Eu não sei se você mexe só com ilustração, mas a gente tem casos aqui. Ele não está aqui hoje, mas é o Bardo, que ele entrou como ilustrador na Surprise, mas hoje ele está trabalhando com a parte de UI, assim, e foi uma coisa que ele foi também aprendendo no processo sobre, tipo, jogando, assim, sobre o UI. Via, via dentro do jogo como que funcionava a UI de outros jogos, no caso, tanto dentro do Fortnite quanto fora, e ele foi aplicando o que ele extraía desses jogos, assim, até que chegou num nível que ele conseguiu juntar muito bem tanto a arte 2D que ele